Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias nesse momento em Mateus capítulo 13. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 44. Aleluia. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Como é só um versículo, eu quero pedir que vocês repitam comigo, por favor, tá bom? Eu vou falar, daí vocês repetem, por favor. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa noite de bênção. E sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Quero pedir que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra, neste momento tão sublime, meu Senhor, como os demais também o são. Mas este é o momento em que sentamos aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, para procurarmos entender e pedimos ao Senhor que nos dê capacidade para entender a Tua palavra e nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça e que o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. Obrigado. Essa é a quarta semana que estamos falando a respeito da família. E essa parábola, ela tem um valor muito grande na vida do cristão. E quero falar como ela tem também um valor muito grande no seio da família. Essa história conta a respeito de um homem que descobriu que tinha um tesouro no campo. Então, o texto está nos dizendo que ele descobriu, e quando ele fez essa descoberta, ele pensou consigo: eu não posso pegar esse tesouro porque o lugar onde ele está escondido não me pertence. Se você descobrir um tesouro no terreno de outra pessoa, meus queridos, aquele tesouro não te pertence. Se você pegar, e a pessoa pode reivindicar que aquele tesouro é dela, então certamente, entrar na justiça, você vai ter que devolver para ela aquilo que você adquiriu. Esse tesouro que a Bíblia está dizendo, foi assim que aconteceu também. O homem descobriu que tinha um tesouro no campo, e ele não falou nada para ninguém, e ele estava cheio de alegria por ter descoberto aquele terreno, aquele tesouro no terreno, naquele campo, porque também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou. E o que ele fez depois de achar? Ele escondeu. Achou e escondeu, para que ninguém mais visse o que ele tinha achado. É o que a Bíblia está dizendo. Ele percebe aquele tesouro e o esconde, bem escondido, e ele tinha que ser rápido agora. E ele olha em volta se ninguém estava olhando, porque era a descoberta da sua vida. E o que ele faz agora? Ele vai e faz a soma de dinheiro que ele tem guardado na sua casa. Ele vê lá o valor que dá a sua casa, talvez o campo da sua casa, o terreno da sua casa, e mais algum objeto que ele tinha. E ele faz a somatória de tudo, e do dia para a noite ele vai, conversa, negocia, e ele tenta vender todas as coisas, e ele consegue vender todas as coisas, e com o preço de tudo que ele vende, ele vai lá e compra o campo. E algumas pessoas disseram: ué, por que ele está vendendo até a casa dele, vendendo tudo que ele tem? É como se você tivesse um carro hoje em dia, e você vendesse seu carro também, vendesse mais algumas coisas, até roupa você vendesse, tem alguns bens na sua casa, e você vende lá, máquina de lavar, você vende tudo que você tem lá,
As pessoas falam, mas por que que ele está fazendo isso? Está vendendo tudo assim? Ele vai viajar para algum lugar? Ó, ninguém sabe de nada, só sabe que ele está vendendo as coisas aí, anunciou e está vendendo. É óbvio que as pessoas vão questionar a respeito disso. E ele não falava nada, ele guardou segredo. Ele guarda segredo e ele junta todo o dinheiro que ele pode, vai lá e dá o lance então no campo e diz para o fulano, eu quero comprar esse campo seu. E aí a pessoa vende para ele. E quando ele vende, a Bíblia diz, e eu quero ler aqui, que ele achou, e pela alegria de ter descoberto aquele tesouro, ele foi, vendeu tudo que tinha e adquiriu o campo. E quando ele adquire aquele campo, então, ele o compra, e aí aquele tesouro passa a ser dele. E o tesouro que estava escondido no campo era maior do que o valor do campo, e do que todo o valor de tudo que ele tinha gasto. Então era um tesouro que valia a pena, porque o valor do tesouro escondido no campo era superior a tudo que ele tinha. E agora passou a ser dele. Talvez o antigo dono disse assim, mas ele descobriu aquele tesouro no campo, e agora? Agora é dele. Talvez foi passado de pai para filho, por algum motivo, aquele campo, e essa pessoa, por último, não sabia que havia um tesouro escondido em seu campo. Mas aquele homem descobriu. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque o campo precisa ser comprado. E aqui Jesus está se referindo quando fala sobre isso, essa história, essa parábola. Jesus começa dizendo também, o reino dos céus é semelhante. Então ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que, tendo achado um tesouro escondido. E o que é esse tesouro escondido? Esse tesouro escondido é algo que está dentro do terreno. Se o reino é como um terreno, o tesouro escondido é algo que está dentro do reino de Deus. E se você quiser saber o que é, Jesus está falando dele mesmo. Ele é o tesouro. Ele realmente é o maior tesouro que existe. Ele é maior do que qualquer outro nome, do que qualquer outra aquisição, do que qualquer outro bem que possa ter sobre a terra. E Jesus sabia o valor que ele tinha, então o diabo vem negociar com ele, eu te darei todos os reinos dessa terra, mas ele era mais valioso e mais precioso do que todos os reinos dessa terra. Por que eu vou me vender se eu sei o valor que eu tenho? E Jesus valia mais do que todos os reinos dessa terra. E ele sabia disso. E o interessante é que se você quer adquirir Jesus, você precisa comprar o reino de Deus junto. Aqui tem um ponto muito importante, porque algumas pessoas são simpatizantes de um Jesus bonzinho, que morreu na cruz, que perdoa os pecados, e que faz o bem para elas, que está presente, que ajuda, mas elas não querem ser cidadãs do reino. E precisa comprar junto, porque quem quer o tesouro, que é Jesus Cristo, precisa comprar o campo, porque senão não tem parte nele. Precisa comprar, e o reino dos céus é que é parte da aliança. O reino dos céus é quem revela Jesus, porque Jesus vem do céu, Jesus vem do reino celestial, e ele é o tesouro desse reino celestial, e estava escondido no meio dos judeus, e os judeus não o perceberam. Mas há pessoas que descobriram Jesus, há pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E quantos aqui nessa noite podem dizer, eu descobri esse tesouro? Quantos podem dizer, eu comprei esse compromisso de entrar no reino dos céus, de adquirir esse campo precioso que é o reino dos céus, porque é um campo fértil, não apenas para produzir sementes e árvores, mas para produzir tesouro dos tesouros que é o Senhor Jesus. Jesus vem pelo reino de Deus, ele representa o reino dos céus, e ele é o coração do reino de Deus. Então, se alguém quer ter compromisso com Jesus, precisa vender tudo o que tem para comprar esse campo. Por quê? Porque nós dissemos que a salvação é gratuita. Alto aí.
Na realidade, a salvação não é gratuita. A salvação tem o maior valor de todos os valores. E a salvação é paga com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ela chega gratuita em nossas mãos, mas não quer dizer que um alto preço não foi pago. E Jesus, ele em si, se não tivesse morrido na cruz, o valor dele, meus queridos, já era inestimável, porque ele já era, antes de morrer na cruz, o maior tesouro que existe. Mas quando ele morre na cruz, ele passa a ser também o portador da nossa salvação. Além do grande valor que ele já tinha por ser Deus em formato humano, ainda assim, agora ele passa a ser o Senhor da nossa salvação. E se eu quero ter Jesus na minha vida, eu preciso comprar o campo. Eu preciso vender tudo que eu tenho e comprar esse campo. Porque o campo é o reino de Deus. E Jesus, quando fala da oração, na oração do Pai Nosso, ele diz, o texto está dizendo o que na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o quê? O teu reino, venha a nós o teu reino. Estamos falando de um reino que estava chegando nos dias de Jesus, já chegou nos nossos dias. Mas esse reino, meus queridos, que é o reino dos céus, realmente é um reino precioso, que tem muito realmente a nos oferecer do céu, porque é o reino dos céus que se estende à terra. Agora, Jesus é o coração desse reino, é o tesouro escondido no campo. E até aqui eu acho que todo mundo já sabia disso, amém? Todo mundo já sabia, amém? Que Jesus é o tesouro, é o mais precioso tesouro que existe no campo. Só que Satanás, ao longo da sua vida, ele vai tentar trocar com você. Ele vai aparecer para você também, principalmente se ele perceber que você não sabe direito o valor que Cristo tem na sua vida. Quantas pessoas já adquiriram herança preciosa e perderam tudo ao longo da história? Quantas pessoas tiveram bens preciosos em suas mãos e se desfizeram rapidamente e não souberam o valor que tinha? Você tem bens preciosos na sua vida. Você, quando nasce, recebe uma porção de saúde. E muitos de nós estamos gastando a nossa vida com maus costumes, fazendo coisas erradas, comendo produtos que vão danificar o nosso corpo e jogando para o alto. E a gente vai jogando. É um tesouro? É um tesouro. E quantos de nós recebemos uma porção de tempo de vida e a gente gasta esse tempo de vida jogando em joguinhos, só desperdiçando, perdendo tempo com coisas que não faz nada, não traz nenhum benefício para a nossa vida. Mas é um tesouro também. Vai falar que uma pessoa no final da sua vida, bilionária, ela não daria tudo para trocar um tempo de vida que você tem e diria assim, olha, eu estou transferindo meus bilhões para a sua conta se você me passar o seu tempo de vida restante. E ela trocaria com toda certeza, ela ficaria paupérrima, ela não teria mais nada, mas ela trocaria pelo tempo de vida que você tem. Então o seu tempo é precioso, sua vida é preciosa, sua saúde é preciosa. Mas o mais precioso de tudo é ter um nome escrito no livro da vida. Ter o nome escrito no livro da vida vem por causa de eu ter adquirido Jesus. E eu acho muito interessante porque ali em João capítulo 1, versículo 12, o texto está dizendo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, a palavra ali quer dizer todos quanto o abraçaram, é nesse sentido, todos quanto o pegaram, é nesse sentido, pegaram, trouxeram para si, é como se abraçasse com as suas mãos e trouxesse e dissesse, agora é meu, é um tesouro, foi uma atitude, é uma atitude de abraçar Jesus e trazê-lo para dentro da sua vida, só que Jesus não cabe em qualquer ambiente. Então, quando eu o trago para dentro da minha vida, eu vou ter que me desfazer de um monte de coisa, para poder ter esse tesouro muito grande. E vale a pena, porque Jesus, sozinho,
sozinho, só Ele na minha vida já é maior do que qualquer outra coisa que alguém poderia ter. E sabe quando Jesus vai fazer falta? A hora que a pessoa fechar os olhos aqui nessa vida e perceber que fez a mudança para a eternidade e não tem nada do outro lado que a possa levar para a vida eterna, mas que ela irá para o inferno. Muitas pessoas, meus queridos, os maiores arrependimentos eu creio que se dá nos primeiros segundos após fechar os olhos nessa vida. E perceber que quem vai recepcioná-la do outro lado não são anjos de Deus. E que ela não tem mais como voltar para o seu corpo e mudar decisões. Ela não tem mais como vender tudo o que tinha e adquirir o tesouro. Talvez ela até tenha adquirido o tesouro, mas em um determinado momento da sua vida ela trocou pelos prazeres deste mundo e trocou Jesus por outras coisas, e a sua vida foi correndo até que chegou o último dia. E o último dia é o dia que muitos, se pudessem, do outro lado da eternidade, dariam tudo para voltar em seu corpo. E talvez dissesse: se eu tivesse mais 1 minuto de vida, eu teria feito diferente. Mas não tem mais. Porque o nosso tempo se esvai, a nossa saúde vai, o nosso corpo passa. Mas se você adquirir esse tesouro, ele passará com você para a eternidade. Ele passará com você para a vida eterna. Eu quero ler aquilo que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 38 ao versículo 40. Estava almoçando na casa dos meus pais hoje e a gente estava conversando a respeito da preciosidade que é Jesus. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Se você não tomar a sua cruz e seguir Jesus, você não é digno dele. Então não é Jesus que corre atrás da gente. É de simplesmente, se você não quiser, problema seu. É isso que ele está dizendo nesse texto. Você não é digno de mim. Versículo seguinte: quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aí. Nós vemos aqui que Jesus está dizendo e deixando bem claro que ele é o tesouro, ele é a preciosidade. E se você não quiser, quem vai perder é você. O jovem rico chega para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu já tenho guardado os mandamentos. O que você tem feito? Eu tenho honrado os meus pais, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, eu não matei ninguém, eu não estou mentindo, não estou fazendo nada, estou fazendo tudo certinho. E Jesus disse para ele: então venda tudo que você tem, se você quer ser perfeito, venda tudo que você tem e me siga. 2 passos: venda tudo que você tem e me siga. Por quê? Porque o que ele tinha era um tropeço para ele, por causa das riquezas dele. Ele não conseguia ou não conseguiria fixar o seu coração em Jesus. O problema dele era a riqueza. Era um jovem bom, de certa forma, com um padrão moral bom, mas seu coração estava enraizado nas riquezas. E aquele jovem abaixa a cabeça, sai triste da presença de Jesus, como querendo dizer: mas se eu tenho que vender tudo o que eu tenho por causa de Jesus, eu não vou fazer isso. Que pena. Quem sabe ele corre atrás de mim e diz que vamos renegociar. Mas Jesus não fez isso. Jesus não correu atrás do jovem rico tentando renegociar o princípio. Porque Jesus é o maior tesouro e ele sabe disso. Ele sabe que quem não abraça Jesus está perdendo. Ele sabe que quem não assina realmente o termo de comprar o campo está perdendo. Tudo por causa de Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas Jesus não seja o centro da sua vida, e nem seja um tesouro que você estime lá tanto assim. Eu tenho Jesusinho guardado no meu coraçãozinho. Não, Jesus não é um Jesusinho. Como diz aquela canção: eu encontrei o meu tesouro.
E que tesouro! Nenhum outro nome nessa terra, passada, presente e futura, pode nos oferecer um tesouro maior do que Jesus. Mas Ele quer uma aliança. Comprar esse campo deveria ter testemunhas e uma assinatura de que realmente aquele campo pertenceria a Ele a partir daquele momento. Se você quer Jesus, você precisa assinar. Você precisa assinar uma aliança. Jesus não está interessado em uma aventura. Ele está interessado numa aliança, num compromisso firmado. E as testemunhas desse contrato é o batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, em testemunho de que estamos assinando um contrato que queremos Jesus para nós. O batismo é o símbolo da entrada na aliança. Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa, ele não é uma mercadoria. Jesus não é uma mercadoria barata. Jesus é o tesouro, o maior tesouro que existe. E quem está falando isso é Ele próprio. Ele está nos revelando a respeito disso. Cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha. O que moveu este homem a vender tudo o que ele tinha? Realmente, ele se alegrou tanto quando ele encontrou esse tesouro. Ele ficou tão feliz, tão exultante, que ele disse: eu vou vender tudo. Nada do que eu tenho nessa vida compensa, nada do que eu tenho até agora é maior do que esse tesouro, não se iguala, não está nem perto desse nível. Eu vou vender tudo. E as pessoas diziam para ele: você tem certeza que você vai vender a sua casa? Sim, eu tenho certeza. Mas você vai se desfazer dela? Sim, eu tenho certeza. Você vai se desfazer dos seus bens aqui e do seu equipamento? Vou vender tudo. E ele falava dando risada, as pessoas: mas você juntou tanto dinheiro para adquirir essas coisas? Sim, mas eu estou vendendo tudo. Estou vendendo os meus móveis da casa, estou vendendo os meus eletrodomésticos, estou vendendo o meu carro, o carro que eu juntei, que você juntou tanto dinheiro e tanto tempo era o seu sonho, você está vendendo? Sim, estou vendendo o meu carro. E aí, o que você vai fazer? Vai comprar outro? Não. Vai comprar outra casa? Não. O que você vai fazer? Você está trocando por alguma outra casa? Não. O que você vai fazer? Vou comprar aquele terreno. Mas aquele terreno, ninguém dá nada para ele. Mas eu dou. Meus queridos, preste bem atenção, porque aqui tem um princípio muito importante que eu vou falar para você. Eu quero que todos entendam e capitem aquilo que eu vou estar falando. Jesus tem valores diferentes para cada pessoa neste lugar. A quem muito foi perdoado, muito amou. Jesus disse. A quem pouco foi perdoado, ou essa pessoa acha que ela foi perdoada por pouco, porque ela não era tão ruim assim, ela vai amar pouco. A questão é que para cada pessoa que nós estamos vendo aqui, inclusive para mim, Jesus, quando olha, ele sabe que há uma estimativa de valor diferente para esse tesouro. Alguns deram sua vida por causa de Jesus. Eles disseram: nem a minha vida é tão preciosa quanto o meu Jesus. E muitos morreram por Jesus, e morrem até hoje. Mártires, que morrem por causa de Jesus, realmente dizendo: Jesus é o meu tesouro mais precioso. E se Jesus é o tesouro mais precioso, é dele que eu quero falar, é dele que eu quero cantar, é a ele que eu quero louvar. Porque se Jesus é o meu bem mais precioso, meus queridos, e não é um bem imóvel, morto, que não consegue interagir comigo, mas o seu espírito age, aleluia. Imagine um tesouro que fala, imagine um tesouro que está com você por onde você vai, aleluia. As pessoas podem tirar roupa do seu corpo, podem tirar todos os bens que você tem, e todo o dinheiro que você tem no banco, e elas podem tirar e espoliar você de todas as coisas, mas ninguém tem o poder de tirar a presença de Deus de dentro do seu coração. E esse é o maior tesouro. Porque o diabo não pode tirar esse tesouro de você, porque há uma chave criptografada.
E essa chave, ela é preciosa e sagrada, que é o seu relacionamento pessoal com Jesus. E o maligno não tem como quebrar isso. Ele não tem como descobrir isso. Ele não tem como entrar na sua intimidade e te afastar da presença de Deus. Ele não pode. Ele pode tentar te convencer a abrir mão de tudo que você tem e perder em troca de alguma outra coisa. Alguns estão vendendo Jesus por um prato de lentilha. Alguns estão vendendo Jesus, trocando Jesus, vamos falar assim, por uma vida mundana. Trocando Jesus por um namorado ou uma namorada. Trocando Jesus por causa de um familiar. Trocando Jesus por causa de estar em evidência no meio da sociedade. Trocando Jesus no lugar onde trabalha, no lugar onde estuda, por causa de não ficar tão feio diante das pessoas. Eu quero dizer para vocês que por causa da alegria, de estar cheio da alegria, ele foi e vendeu tudo que tinha. Se o tesouro é precioso, me enche o coração de alegria. Se você não tem alegria de andar com Jesus, meus queridos, é porque o quanto você estima Jesus é muito baixo. Entendeu? Eu quero perguntar para você agora, o quanto Jesus vale na sua vida? O quanto Jesus vale na sua vida? Jesus vale mais do que seus bens? Jesus vale mais do que seus filhos? Eu só estou questionando. Porque se ele é o tesouro que vale a pena eu vender todas as coisas por causa dele, então eu estou perguntando. Jesus vale mais do que seu status? Jesus vale mais do que o que para você? Jesus, ele nos chama em particular, ele diz, meu querido, eu gostaria muito de caminhar com você, mas se eu não estiver em primeiro lugar na sua vida, esqueça. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quem quer o segundo lugar é o diabo. Ele diz, se eu tiver o segundo lugar, tá bom demais. Ele quer dividir a fatia do bolo. Mas Jesus diz, não me interessa outra posição na sua vida que não seja o primeiro lugar. Ele diz, se você não está disposto a renunciar tudo que tem por causa de mim, você não me merece. É interessante que a igreja de Éfeso, ela começa, meus queridos, não sabemos como, mas quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ali ele encontra 12 irmãos naquela cidade. E aqueles 12 irmãos eram batizados apenas no batismo de João Batista. E Paulo diz para eles, vocês ainda não foram batizados nas águas, no nome de Jesus? Não, nós não fomos. Nós somos de Jesus, mas não fomos batizados ainda, então vocês precisam ser batizados. Eles vão até um lugar lá e os batizam. E diz, e agora em relação ao batismo no Espírito Santo? Vocês já são batizados no Espírito Santo? Quero abrir um parêntese aqui. A igreja primitiva, meus queridos, tinha como preciosidade e como currículo obrigatório ser batizado no Espírito Santo imediatamente à conversão. E Paulo fala para eles, vocês não são batizados no Espírito Santo? Eles falaram, nós nunca ouvimos esse nome, Espírito Santo. Nós nem sabíamos que tinha Espírito Santo. Mas então vamos orar. E eles começam a fazer ali não sei se é uma vigília, uma tarde de oração, e fica até que todos os 12 fossem batizados no Espírito Santo. Não parava a oração enquanto não fosse batizado. Todos foram batizados no Espírito Santo. A igreja de 12 pessoas, ela começa a deslanchar em crescimento.
ela começa a explodir em crescimento, e a igreja de Éfeso, ela cresce muito. Ela cresce, prospera, se expande. Foi uma igreja notória naqueles dias, mas foram passando as décadas, até que João, bem velhinho, na ilha de Patmos, tem um encontro com Jesus. Jesus fala ali para que ele escreva as 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor, entre elas Éfeso. E quando chega na igreja de Éfeso, Jesus diz: olha, vocês fazem tudo certo, vocês estão trabalhando certo, vocês estão agindo, está tudo uma beleza. A agenda de vocês, o cuidado que vocês têm com os irmãos, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês caíram em relação ao primeiro amor. Que amor é esse? É aquele amor que inflamou o coração deles quando eles foram batizados no Espírito Santo. Eles sentiram a preciosidade de Jesus, porque o batismo no Espírito Santo é uma coisa que reacende a nossa paixão por Jesus. E eles haviam perdido, porque com o passar do tempo, esse fogo foi abaixando, a chama foi abaixando, meus queridos, e aquelas preocupações em alegrar o coração de Deus já não eram mais tão frequentes, e aquela questão de entrar na presença do Senhor, no secreto, no quarto, e buscar e amar o Senhor nas suas orações, nos seus louvores, já não era mais uma coisa imediata, não era mais uma coisa urgente, era uma coisa que podia deixar para depois. Depois a gente faz, naquele culto especial que vai ter lá, eu busco a presença de Deus, e depois numa outra ocasião, a gente vê isso daí, depois a gente vai fazendo. E Jesus diz: vocês perderam, vocês caíram, é uma queda. Onde caíram? Na valorização que Jesus tinha como tesouro dentro dos corações deles. E Jesus, que valia tudo, passou a não valer mais tanto. Falar que eles não eram salvos? Ainda eram salvos. Muitos de nós somos salvos, meus queridos, mas nós estamos lidando com o nosso tanque de amor na reserva. A tal ponto que qualquer coisinha eu não venho no culto. Qualquer coisinha eu fico bravo, não vou mais. Por quê? Porque o meu amor por Jesus está na reserva. Já viu um casal apaixonado? O que acontece? A pessoa está disposta a fazer qualquer coisa em nome do amor que ela descobriu. Quando nós descobrimos Jesus, nós estamos dispostos a passar por cima das coisas, e nós estamos dispostos a amar o Senhor acima de todas as circunstâncias dessa vida. E nós precisamos reacender periodicamente esse amor, porque todo o amor passado vira cinza. Nós precisamos estar realimentando o nosso amor por Jesus com lenha nova e retirando a cinza antiga que atrapalha o fogo do nosso amor por Jesus, da valorização de quem Jesus é. Jesus dentro da família. Muitas famílias cristãs não falam de Jesus dentro do lar. Não falam. Muitas famílias cristãs, meus queridos, casais cristãos com os filhos, só falam na hora sistemática, que é a hora assim: deixa eu passar um desenhinho de Jesus para os meus filhos. Deixa, agora a gente vai no culto. E se a criança pergunta alguma coisa, o pai responde, mas é só por isso. Mas não que Jesus seja vivido dentro de casa, amado dentro de casa. Porque o lugar em que mais nós podemos valorizar Jesus é no serviço? Sim. É na escola? Sim. Mas o lugar que mais a gente vai evidenciar Jesus é dentro da nossa casa. E é ali, meus queridos, que os filhos veem se os pais amam Jesus de verdade ou não. Porque se os filhos olham para os pais e veem que eles só vão na igreja, mas não tem tempo de oração, qual é a percepção espiritual que eles têm a respeito de quem é Jesus na vida dos pais? A percepção que eles têm é: o meu pai é um pai de igreja, minha mãe é uma mãe de igreja, mas não é realmente alguém que ama Jesus.
Porque uma pessoa, quando ama o Senhor Jesus, se vê nos olhos, se vê no tom das palavras, se vê muitas vezes no embargo da voz, se emociona ao falar desse rico tesouro. É uma coisa que se move de dentro para fora e não é nada forçado. Eu não estou falando que você vai ter que agora fazer um trabalho sistemático dentro da sua casa. Deixa agora, já que o pastor falou, eu vou ter que falar de Jesus para os meus filhos, senão vai dar a impressão que, irmão, não é um negócio forçado. Quando Jesus é o meu maior tesouro, é o maior amor da minha vida, isso vai transparecer nas minhas amizades, relacionamentos e negócios. Se eu for fazer um negócio fraudulento, isso desagrada o Senhor, diz, pelo meu amor que eu tenho por Jesus, não vou fazer. Se eu tenho a oportunidade de trair a minha esposa, ou meu marido para as mulheres, no caso, mas o amor que eu tenho por Jesus, isso não cabe dentro desse relacionamento. Então, eu não sou mais um crente que fica seguindo regras. O meu amor por Jesus vai acabar dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer, porque é esse amor que vai ditar a minha vida, e eu vou aprender a andar na graça do Senhor, que é cheia do amor de Deus. Não é uma cartilha de regras. A ponto de Paulo dizer, se eu sei que tal coisa faz o meu irmão tropeçar, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor e também amo os meus irmãos. É baseado no amor meu relacionamento agora. E eu posso só amar os meus irmãos porque o amor de Deus foi derramado sobre o meu coração. E de ser derramado sobre o meu coração, transbordou sobre a vida dos meus irmãos. É um relacionamento de amor. É o tesouro que me alegra o coração. Eu peguei esses dias atrás a respeito da maior alegria que nós podemos ter, é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. O maior sucesso, a maior conquista que alguém pode ter é um dia chegar diante do trono do Senhor e ouvir o seu nome sendo pronunciado. Aqui está o seu nome, fulano de tal. Entra no reino do teu Senhor. Eu quero que você entenda, meus amados, que o mundo vai trocar com você, e talvez nessa semana apareça alguma proposta. O maligno sempre oferece uma proposta. Se ele percebe que o nosso coração está titubeante, ele vai oferecer uma proposta. Mas o quanto Jesus é precioso dentro da minha casa? O quanto Jesus é precioso? O quanto Jesus brilha como tesouro dentro da minha casa? O quanto Jesus está brilhando realmente? Eu estou perguntando, o quanto um casal fala entre si a respeito de Jesus? Ah, pastor, mas o casal tem outras coisas para conversar, ele não vai falar sobre Jesus, por que não? Se ele é o maior amor da minha vida. A boca fala do que o coração está? Do que você tem falado? Mas não é uma mensagem condenatória. Não. A mensagem dessa noite é: analise o termômetro da sua vida. Analise o mercado de ações dentro do seu coração e veja o quanto Jesus está em alta ou em baixa na sua vida. Se em algum momento da minha vida eu estou trocando Jesus por alguma coisa, ele está dizendo: ó, pobrezinho de você, você não é digno de mim. Não é, estou tão triste por causa de você, ó, você me entristeceu, hein? Jesusinho, correndo atrás da gente, implorando o nosso amor, rastejando pelo nosso amor, pela nossa atenção. Não, ele continua sentado no trono. Ele disse: se você não quiser me seguir, você vai ter um problema sério com isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder e a sustenta, conforme diz Hebreus 1, versículo 3. Ele é aquele que apareceu aos profetas do Antigo Testamento e revelava
a mensagem. E veio a mim a palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa, era a presença de Jesus que aparecia aos profetas e lhes revelava. Se eu não quiser e não ter Jesus na mais alta estima, meus queridos, na primeira tribulação que a igreja passar, muitos crentes vão vazar de dentro da igreja. Nos primeiros perrengues que a gente passar na nossa vida financeira, eu acho que não funciona Jesus na minha vida. Eu não tenho o dinheiro que eu queria, eu não tenho a saúde que eu queria. Quantos abandonaram Jesus porque não tinha tudo o que queria? Ele não nos promete dar todas as coisas. Jesus não tem compromisso com o seu conforto, ele tem compromisso com o seu crescimento. E aí que está o ponto. Ele quer fazer de você uma pessoa que você nunca foi antes. Ele quer que você galgue, aleluia, estágios maiores da sua vida, crescendo, andando junto com Ele. Que Pedro diz, e por suas pisaduras nós fomos curados, mas ele está dizendo, nós fomos curados enquanto andamos com Ele, nós estamos sendo curados. Nós estamos sendo curados da nossa meninice, da nossa falta de fé. Nós estamos sendo curados da nossa incredulidade, porque ao andarmos com Jesus, nós vamos adquirindo da sua presença, da sua glória, da sua presença. Aleluia. Os da minha casa já viram esse tesouro na minha vida? Já perceberam? Os que são de dentro da minha casa já perceberam o quanto Jesus é precioso? Meus queridos, tem muitos cristãos, prestem bem atenção nesse ponto também que eu vou falar, porque é muito importante. Ao longo desse tempo, como pastor, tenho percebido, tem muitos cristãos que são moralistas e religiosos, mas você não vê Cristo no centro da vida deles. São moralistas. Filho, não faça isso, senão você vai apanhar, porque não sei o que, Jesus não gosta. Tá. Mas qual é o princípio? É simplesmente uma cartilha moral? Religiosos se vestem de forma degradante no dia a dia, degradante moralmente falando, mas colocam uma roupa bonita para vir à igreja. Você acha que Deus não te enxerga nu? Sim. A questão, meus queridos, não é uma aparência religiosa que vai salvar alguém. E deixa eu dizer para vocês, também não é o seu padrão moral que vai te salvar. Por quê? Porque tem muita gente boa que não conhece Jesus como Salvador, mas tem um caráter tão lindo. Mas a palavra do Senhor diz: todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus, meus queridos, o Senhor Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que não crerem serão condenados, ou já estão condenados. Eu acredito que no inferno vai ter tanta gente boa. Isso pode chocar você. Você diz: pastor, mas isso é justo? Isso é justo Deus agir dessa forma? Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Você acha que se a nossa moralidade nos salvasse, Jesus precisaria ter vindo morrer numa cruz? Vocês pensam que não tinha gente boa nas outras nações e gente boa em Israel? Precisava ter levado uma coroa de espinho na cabeça, ter suas mãos pregadas, os cravos atravessarem suas mãos e os pés, ser chicoteado e carregar sobre si os nossos pecados para que fôssemos salvos, se a nossa moralidade nos salvasse? Dentro do nosso entendimento, nós achamos que um pecado passaria 2 pecados, 5 pecados. O que são 10 pecados ao longo de uma vida? Deus deveria nos aceitar, mas a questão é que um pecado já nos mancha,
de tal forma que, se não for o precioso sangue de Jesus, o tempo não apaga pecado. E se você mentiu, não é falando a verdade que você apaga a mentira. Todos os nossos pecados estão gravados no nosso passado. E se você fizer uma coisa boa, não apaga a ruim. E se você der uma oferta boa, não apaga a ruim. Então, meus queridos, a questão é que a minha religiosidade não vai me salvar. A religiosidade, ela é boa, sim. Ela é boa na questão de aplicar boas atitudes em relação às pessoas. Mas dentro da minha casa, as pessoas vão ver se Jesus realmente é o tesouro mais importante que existe. Porque dentro das nossas casas, a gente chega em casa, a gente tira as máscaras, a gente tira a roupa domingueira. E aí então se vê as palavras que nós pronunciamos. As palavras nos identificam. Se vê as atitudes que nós tomamos, porque as atitudes nos identificam. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelos frutos que você está dando, se vê se Jesus é Senhor da sua vida e é o tesouro mais precioso ou não. E se eu quero que a minha família seja salva, meus queridos, deixa eu falar uma coisa. Muitos filhos não têm problema nenhum com Jesus. Eles têm problema com uma falsa religiosidade, uma falsa moralidade, de muitas vezes estar distante com o coração, distante de Jesus, e chega na igreja, aleluia, glória a Deus, e a gente aqui é avivado, e aqui a gente, nossa, teve um menino que disse certa vez, eu gostaria de morar na igreja. E perguntaram para ele, por que você quer morar na igreja? Eu queria morar, é criança pequena, eu queria morar na igreja, porque na igreja o meu pai é tão bom. Na igreja o meu pai não bate em mim. Na igreja o meu pai não bebe as coisas que ele bebe lá em casa. Na igreja ele não briga com a minha mãe. Eu queria morar aqui. Quero que você entenda que os filhos estão assistindo o nosso altar de adoração. Estão vendo. Se eu não fizer uma reforma na minha vida e colocar Jesus como o tesouro mais precioso e dizer para mim mesmo e para os da minha casa, a partir de hoje vou quebrar os altares de Baal dentro da minha casa, da adoração, e eu quero levantar o nome de Jesus acima de todos os nomes e dizer, eu quero a partir de hoje que Jesus seja Senhor da minha vida, em tudo aquilo que eu falhei. E não acho que Jesus não está vendo que nós vamos rebaixando para a segunda posição, terceira posição, quarta posição. Ah, mas Jesus ainda está na quinta posição. Não lhe interessa mais a quinta posição. Ele diz, primeiro lugar, é o primeiro lugar que eu quero. Sabe por quê? Porque é no primeiro lugar que vem as bênçãos de Deus. É no primeiro lugar na minha vida que funcionam os princípios do reino. É no primeiro lugar, meus queridos, que eu vou exercer fé. É no primeiro lugar, quando eu coloco Jesus no primeiro lugar, que Ele envia os seus anjos a favor dos que hão de herdar a vida eterna. É quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, que o reino dos céus começa a funcionar na minha vida. É o primeiro lugar que as coisas se desenham e acontecem, e Deus ativa áreas da minha vida e Ele me faz crescer. É no primeiro lugar que Ele me abraça e vem estar comigo. Mas e quando eu falo e Jesus não está no primeiro lugar na minha vida? Eu devo me arrepender dos meus pecados. Me arrepender não apenas dos meus pecados, mas o maior pecado é diminuir Jesus de posição na minha vida. Essa diminuição de Jesus na minha vida deixou a igreja do século 21 decadente.
problema da igreja do século 21 não é a corrupção, meus queridos. O problema da igreja do século 21 não é o adultério, não são as coisas erradas que ela está fazendo de pecados visíveis, mensuráveis, mas o grande problema da igreja do século 21 é que ela se acomodou na comodidade dela de tal forma que Jesus agora passou a ser um suplemento para a minha vida e não o ponto principal. Ah, que legal, você é cristão? Eu sou cristão, eu sou cristão. Eu tenho um Jesus que me protege, eu tenho um Jesus que me ama, eu tenho um Jesus que me serve. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao versículo 9. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores eruditos de Israel naquela época. A escola de Gamaliel era uma das duas principais que tinha em Israel. A pessoa precisava ter muito dinheiro para estudar nessa escola. E eu não vou ler todo o currículo que Paulo coloca aí, mas ele diz que entre os judeus ele sobressaía aos demais judeus em excelência tudo que ele fazia. Daí ele diz assim, embora tudo isso que eu fiz, ele diz, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. O que para ele no começo da sua jornada era um tesouro precioso, ele diz, agora mediante o tesouro que é Cristo, eu considero como se fosse um esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Aleluia. Paulo queria dizer para a igreja, meus queridos, de Filipos, o quanto Jesus era precioso. Ele diz, todas as coisas que eu adquiri nessa vida, eu considerei como perda, eu fui perdendo propositalmente, deixando todas elas, para ganhar Cristo, para abraçar Cristo, para ter Cristo e ser encontrado nele. Que palavras! Não são palavras apenas lindas, eram palavras vividas realmente. Eu creio que nós temos que ter um choque de gestão na nossa vida. A forma como administramos o nosso tempo, o nosso coração, as nossas emoções. Nós cantamos avivamento, nós cantamos sobre mudança, mas a gente não está disposto a dar um passo nessa direção. E a questão, olha, se nós não tivermos um choque realmente nessa noite, e dizermos para Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, dentro da minha casa, transpareça nos meus olhos, nas minhas palavras, transpareça nas minhas orações, transpareça nos momentos em que eu estou amando a palavra do Senhor, quando a leio, meditando nela, transpareça quando eu estou orando, quando eu estou falando com Deus, falando sobre Jesus, transpareça. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu vou ler de novo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele, ele foi, vendeu tudo o quanto tinha e comprou aquele campo. Vamos fazer uma oração? Quantos estão dispostos aqui a falar assim, eu quero me comprometer hoje diante de Deus, de dar um passo de mudança na minha vida? Eu quero dar um passo de mudança. Eu quero dar um passo.
Qualquer pessoa neste lugar sabe. Eu creio que o Espírito Santo falou e abriu nossa mente, nosso entendimento nessa noite, para entender se Jesus é o centro ou se ele é periférico. Se Jesus é o primeiro ou é alguma outra coisa. Aleluia. Mas quem é a igreja? A igreja é uma noiva apaixonada que vai fazer qualquer coisa para um encontro com o seu noivo. É uma noiva apaixonada que está disposta a fazer qualquer coisa. Ela diz, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele vendeu tudo. Aleluia. Eu não sei se tem alegria no seu coração nessa noite, por causa desse rico tesouro. Mas essas coisas precisam entrar dentro da nossa casa. A preciosidade de Jesus precisa entrar dentro da nossa casa. A preciosidade de Jesus tem que estar nas nossas mesas. A preciosidade de Jesus tem que estar em todos os cômodos da nossa casa. A preciosidade de Jesus tem que estar acima das minhas finanças, acima dos meus maiores valores. A preciosidade de Jesus tem que estar acima das minhas emoções. Quando eu estou em alto, eu amo Jesus. Quando eu estou lá embaixo, eu me transformo. Não, meus queridos, a preciosidade de Jesus tem que estar acima de todas as coisas, acima das tempestades. Aleluia. E quero orar com você nessa noite. Se você quer dar esse passo, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou você que entregou, mas não entregou direito, talvez Jesus hoje não seja mais o lugar de primeiro lugar na sua vida. Coloque a mão sobre o teu coração se você quer dar essa mudança nessa noite. E você vai conversar com Deus essa noite. É importante que você faça essa oração, que você fale com Jesus, que você diga, Senhor, eu quero, Senhor, mudar. Eu quero mudar algo, Senhor Deus, na minha vida que não está adequado. Eu quero te dar o primeiro lugar. Mas para falar isso, você vai ter que pedir perdão. Me perdoe por não ter deixado o primeiro lugar para o Senhor. Me perdoe, meu Senhor, por ter assinado uma aliança com o Senhor, mas eu não a honrei. Me perdoe porque eu caí no primeiro amor. E eu quero nessa noite, meu Senhor, subir. Aleluia. Aleluia, porque os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, nem os teus pensamentos os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Porque Jesus se assenta no trono da sua glória. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão assentados com Ele no trono da sua glória. Aleluia. Pai querido, nós oramos. Mas ouça a oração de cada irmão aqui, Senhor. Cada um dos que estão orando nessa noite. Que colocaram alguma outra coisa acima do Senhor. Que colocaram algum outro relacionamento acima do Senhor. Nos perdoe, Senhor, se amamos mais alguém do que o Senhor. Nos perdoe, Senhor, se amamos mais nossos pais, os nossos filhos, os nossos queridos mais do que o Senhor. Nos perdoe, Senhor, se existe alguma outra preciosidade em nossa vida. Nos perdoe, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se a nossa vida tem sido, Senhor, apenas um padrão de moralidade e religiosidade, mas não se vê o Senhor brilhando nos nossos rostos, nos nossos olhos, nas nossas palavras. Nos perdoe, meu Senhor, se temos negligenciado a presença do Teu Espírito em nós.